Jonas, capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo 3. Diz assim a Bíblia: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: Por mandado do rei e dos meus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia. Então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha feito, quanto ao mal que tinha dito que lhes faria. E não o fez. Até aí apenas. Senhor, rogamos mais uma vez a Ti nessa manhã, pela Sua graça e misericórdia sobre nós. Fala conosco, Senhor. Fala com o Teu povo. Despeja sobre nós a Sua graça abundante. E me ajude, Senhor, a pregar, Senhor, a partir desse texto, com graça, com amor, e que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos instruir, nos ensinar, guiar e santificar, acima de todas as coisas. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Você sabia que na história do profeta Jonas existe ainda algumas coisas depois que ele sai de dentro da barriga do peixe? Nós estamos tão acostumados com Jonas dentro da barriga do peixe que às vezes a gente acha que a história de Jonas se resume a ser engolido por um peixe. E aí ele se arrepende e o peixe vomita ele na praia. E aí termina a história. Nas escolas infantis, geralmente a gente para por aqui. Mas a história de Jonas com os ninivitas não termina no capítulo 2. Ela continua. Aqui, a partir do capítulo 3, nós temos então uma segunda metade desse livro, em que a mesma estrutura da primeira metade, do capítulo 1 e 2, se repete. Deus dá uma ordem para o profeta se levanta e ele entra em relacionamento com os pagãos e ele interage com os incrédulos. Na metade anterior, nós vimos que o grande peixe, que poderia ser o fim do profeta, que poderia representar a morte do profeta, na verdade foi para ele objeto de salvação. Nós vimos como que Deus pode reverter, alterar, mudar situações e usar o sofrimento, ao invés de nos destruir, Deus pode usar o sofrimento para nos disciplinar, para nos santificar, para nos mudar, nos transformar e nos fazer crescer diante dele. Sobretudo, Deus nos conduz pela aflição para a nossa santificação. Se lembre disso, irmão. Se lembre disso, irmã. Quando você sofrer, quando você enfrentar dificuldades e moléstias nessa vida, não se desespere e encare isso como o fim, mas veja isso como a vara da disciplina de Deus para com os seus filhos. Deus sempre usa a aflição para nos tornar mais santos, para nos tornar mais obedientes.
O capítulo 3, então, de Jonas, representa um recomeço para o profeta. Ele foi disciplinado e agora a sua jornada começa de novo. Então nós estamos diante de um recomeço. E aqui nós vemos que o capítulo 3, ele começa de uma forma muito parecida com o capítulo 1. Se você chegar na sua casa e ler novamente o capítulo 1, você vai ver que o capítulo 3 é muito parecido, só que ele vai numa direção diferente. Olha como que começa o capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive. Agora, no capítulo de número 3, a Bíblia diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo que levante-se, a mesma ordem, levante-se e vá à grande cidade de Nínive. Aqui nós vemos que o profeta está diante de uma segunda chance. É a segunda chance do profeta teimoso. É a segunda chance que Deus está dando para o homem rebelde. Irmãos, nem sempre nós temos uma segunda chance. Moisés, depois de muitos anos de caminhada naquele deserto escaldante, ele peca contra o Senhor. Ele é retirado o direito de entrar na terra de Canaã e Moisés não tem uma segunda chance. O profeta Jonas, porém, para nossa surpresa, que é um profeta teimoso e rebelde, o Senhor dá a ele uma nova chance. Uma segunda chance, e talvez nós poderíamos nos questionar, mas por quê? Não seria mais justo dar uma segunda chance para Moisés do que para Jonas? Ei, não vá até Deus falando sobre justiça, porque Ele não trata assim com você. Ele tem te tratado com misericórdia. E aqui nós vemos Deus tratando Jonas com misericórdia. Ele recebe uma segunda chance. Pela justiça de Deus, ele merecia? Não. Ele poderia ter morrido no ventre do peixe? Sim. Deus nem precisava ter mandado um peixe. Ele poderia ter sido esmagado pelo oceano, mas ele recebe uma nova chance, uma nova oportunidade. Deus tem te dado uma segunda, terceira, quarta, quinta, sei lá quantas chances Deus já te deu. Deus já te deu novas oportunidades de voltar atrás, consertar os erros, e agora agir de forma correta e obediente diante do Senhor? Quantas chances Deus já te deu? Quantos cultos você veio apenas nesse ano e ouviu repetidamente a voz de Deus falando ao seu coração e te dando novas chances? Saiba que nem todos têm uma segunda chance. E Deus é justo em fazer assim. Mas eu acredito que se você está aqui me ouvindo nessa manhã, você é semelhante ao profeta Jonas. Deus tem te dado uma nova chance. Uma segunda, talvez terceira, talvez eu nem sei quantas. Você tem desprezado a misericórdia e a paciência de Deus? Você tem pisado nas oportunidades que o Senhor tem te dado de fazer a vontade dele? O versículo 2 vai revelar que Jonas não desperdiça essa segunda chance. Jonas não joga fora essa segunda oportunidade. O versículo 2 revela que Deus deu para ele a mesma ordem. Levante-se e vá para Nínive. Vá para aquela grande cidade pregar a mensagem que eu estou te entregando. A mensagem que eu te dei. São as minhas palavras. Você vai se levantar e vai até Nínive pregar. Pregar o quê? A minha mensagem. Irmãos, vejam que ainda que Jonas fosse um ótimo profeta, no sentido teológico,
no quesito técnico, em conhecimento, ainda que ele fosse um ótimo profeta, e ainda que Jonas tivesse opiniões muito fortes sobre a mensagem que ele ia entregar e sobre as pessoas para quem ele ia pregar, a ordem é para que Jonas pregue a sua opinião? É para Jonas falar da sua sabedoria, do que ele viu, do que ele entende, de qual é a sua percepção? Não. Qual é a ordem de Deus para Jonas? Você vai e vai anunciar a mensagem que eu te entreguei. É este o papel do pregador. É este o papel do ministro. Como pregador, seja você um ministro ou não, seja você um pastor, seja você um diácono, seja você um membro da igreja, seja você um cristão, você deve saber que quando nós pregamos, nós não devemos anunciar para as pessoas as nossas opiniões. Não são as nossas filosofias, o nosso entendimento ou o nosso raciocínio. Pelo contrário, o nosso dever é pregar o Evangelho, a mensagem que Deus nos entregou, assim como nós recebemos, nada mais e nada menos. Se é para receber e aceitar a segunda chance, então ele deve ser fiel. Se você se levanta para pregar, seja fiel. Não importa onde você vai pregar. Se é no seu trabalho, se é na sua casa, se é num trabalho de capelania, não interessa. Seja fiel. É isso que o apóstolo Paulo diz, não aceitem outro evangelho. Mesmo que um anjo desça e traga uma mensagem diferente para vocês, seja esse amaldiçoado, anátema. O nosso dever é pregar a mensagem que Deus nos entregou. Então, aqui nesses 2 primeiros versículos, nós vemos o segundo chamado de Jonas. Jonas é chamado novamente. Jonas se levanta. E agora, nos versículos 3 e 4, nós vamos ver a pregação desse profeta. Vamos ver a obediência dele. Dessa vez, o texto diz que Jonas se levantou. No capítulo 1, o texto diz que Jonas se levantou, não é verdade? Mas ele se levanta para fazer o quê? Dar linha na pipa. Fugir. Agora, no capítulo 3, o texto diz que ele se levanta, mas para obedecer. Então o profeta se levanta e vai para Nínive. E ele vai lá pregar. Ele se coloca de pé para obedecer. E essa obediência tinha um custo para ele. Era penoso, era difícil. Veja, o texto vai dizer que Nínive era, olha só o versículo 3. Diz o seguinte: Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Muito importante significa que ela era muito grande. Era uma cidade muito grande diante de Deus. E eram necessários 3 dias para percorrê-lo. Em quantos minutos você percorre a cidade de Buritizal? 40 minutos se você pegar ali e circundar a cidade, andando numa caminhada um pouco mais intensa, você percorre a cidade inteira. Nínive, para ser percorrida, era um caminho de 3 dias. Então a missão de Jonas não era uma missão curta, era uma missão longa, cansativa, custosa, mas ele se levanta e vai para obedecer. Augustus Nicodemos diz o seguinte: a arqueologia descobriu vestígios de Nínive que confirmam o texto bíblico. Ela era toda murada e cortada por um afluente do rio Tigre, um rio afluente do rio Tigre, que foi mais tarde utilizado pelos persas para invadir a cidade. Sua muralha era grossa o suficiente, ou larga, para suportar sobre si o peso de 3 carruagens, uma do lado da outra. Então imagina, 3 carroças, uma do lado da outra. Era essa a largura do muro que cercava toda a cidade de Nínive. E a cidade estava repleta de construções imponentes, como, por exemplo, um zoológico. Nínive tinha um zoológico. Olha o tamanho dessa cidade. Nós estamos falando de quantos anos antes de Cristo? A cidade tinha até um zoológico. Era uma cidade muito importante.
Nínive foi chamada de cidade rainha pelo profeta Naum, em Naum capítulo 2, versículo 7, pois era uma das maiores cidades naquela época, e Jonas foi convocado a se dirigir a ela. Então era uma missão extremamente difícil. Mas Jonas agora, transformado pela graça, resolve obedecer. Resolve pregar. Irmãos, são esses o objetivo e o efeito da disciplina. Quando Deus nos corrige, percebam, não é para nossa destruição. Não é para o nosso fim, nós que somos seus filhos. Quando Deus nos corrige, quando Deus nos disciplina, Ele nos castiga e aflige para nos ensinar a obediência. É esse o efeito da disciplina no profeta Jonas. É esse o efeito da disciplina em mim e em você. E muitas vezes Deus sequer vai usar ferramentas tão severas como Ele usou com Jonas. Às vezes Deus vai usar um irmão que vai se aproximar de você e dizer: meu irmão, você pecou contra mim. Ou você tem cometido uma determinada falta que eu vi. E eu gostaria de te chamar ao arrependimento. É doloroso, não é? Não é vergonhoso? Não é ruim quando isso acontece? Mas o objetivo da disciplina de Deus é nos levar à obediência. Mudar o nosso coração pela vara da disciplina. Deus dobra a nossa vontade para que sejamos obedientes à vontade dele. Ouça bem o que eu vou te falar agora. Obedecer a Deus significa desobedecer a você mesmo. Obedecer a Deus significa desobedecer a você. Quando Deus nos dá uma ordem, nós preferimos obedecer a Ele ou a nós? É muito comum a gente preferir obedecer à nossa vontade e dizer: Senhor, isso é pesado demais, eu não quero fazer. Mas saiba que, se necessário for, o Senhor te corrigirá com a vara da disciplina para dobrar a sua vontade, para que você desobedeça a si mesmo e obedeça a Deus. É esse o efeito e o objetivo da disciplina de Deus. E a cena que se segue é, no mínimo, interessante. Pitoresca, eu falaria. Até a palavra que eu escolhi é engraçada, porque a cena é engraçada. É uma cena muito interessante. Por quê? Jonas, com certa má vontade, a gente não pode concluir que ele estava fazendo isso feliz, certo? Ele ainda estava tendo que entrar em Nínive, a cidade dos inimigos, e pregar para aquele povo que ele detestava. Então, Jonas, é possível acreditar que ele estava com certa má vontade aqui, mas ele está obedecendo. E aí ele começa a percorrer a cidade pregando uma mensagem de apenas 6 palavras. Olha o tamanho do sermão de Jonas. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Imagina essa pregação. Ele caminhando pelas ruas. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E o povo no mercado, passando pela rua, caminhando por ali. E essa é a pregação de Jonas. Esse é o sermão. Ele não subiu num púlpito, chamou as pessoas, convidou, fez um anúncio, ofereceu ali cadeiras confortáveis para as pessoas se sentarem para que ele pregasse um sermão expositivo. Ele quer mais é que Nínive seja destruída mesmo. Então, se alguém não ouvir, azar. É essa a pregação do profeta. Ele é estrangeiro. Isso aqui traz um problema. Ele falava a língua dos ninivitas? Não. Ele sequer falava a mesma língua que eles. Talvez ele tenha usado um intérprete. Talvez ele tenha usado um tradutor para andar com ele. O cara acabou de sair da barriga do peixe. Imagina o cheiro dele. Imagina o aspecto. Pensa o cabelo desse homem, a barba. Que coisa linda. Igualzinho os pregadores de hoje, né? Com seus sapatos lustrados, relógios super espalhafatosos, seus topetes. Mesma coisa, né? Nada. Um profeta mal cheiroso. Mal-humorado.
O homem está ali e ele está pregando. E a cidade tem que andar 3 dias. E o texto diz que ele andou 1 dia. Ele percorreu 1/3 do caminho que ele tinha que percorrer, anunciando que a cidade seria destruída. E era esse o desejo dele, que a cidade fosse arruinada, destruída. Jonas é o pior pregador que nós temos notícia. Ele é o pior pregador na pior cidade, pregando uma mensagem de arrependimento, que consiste basicamente numa ameaça. Ele está ameaçando aquelas pessoas. Qual seria o resultado esperado? 0. Nenhuma conversão. Nada. Acabou. Porém, o resultado é surpreendente. Porque nos versículos de 5 a 9, a Bíblia vai nos contar que, apesar dessa pregação deficiente, apesar dessa pregação ruim, o resultado é impressionante. Quem dera Deus fizesse isso comigo hoje. O resultado é impressionante, embora a pregação fosse ineficiente. De alguma maneira que a gente não sabe explicar, quando esse homem começa a percorrer a cidade, as pessoas começam a contar umas para as outras. E quando ele andou 1 dia, a cidade inteira já ouviu a mensagem. Por aí nós já temos um fato extraordinário. Porque a cidade tinha cerca de 300 mil habitantes, talvez mais. Como que em 1 dia, os 300 mil habitantes, a Bíblia diz que do menor até o maior, em todas as camadas sociais, desde os mais pobres até os mais ricos nos seus palácios, todos estavam sabendo da pregação do profeta mal-humorado. Todo mundo sabia que existia uma ameaça, uma espada de Deus sobre as suas cabeças. O que nós vemos nesses versículos de 5 a 9? Primeiro, o texto diz o seguinte, leia o versículo 5. Os ninivitas creram. Os ninivitas creram. Irmãos, eles confiaram. O que significa crer? Significa confiar. Quando o texto diz que eles creram, significa que eles deram crédito. Crer, crédito. Por que o banco te dá um crédito? Porque ele crê, confia, que você vai pagar. Então eles creram, deram crédito, confiaram na mensagem do profeta Jonas. Confiaram que a mensagem não era uma mentira, mas a mensagem era verdade. Provavelmente alguém que ouviu a ameaça já tinha conhecimento sobre quem era o Deus de Israel. E o que esse Deus tinha feito com os egípcios, por exemplo. E o que esse Deus tinha feito com os povos no deserto. E quando ele ouve aquilo, o quê? Esse Deus está vindo contra a nossa cidade? Então ele começa a ajudar Jonas a pregar, e eles começam a fazer perguntas para Jonas, e eles creram. Acreditaram que a mensagem era verdadeira. Começam a tomar providências. Em segundo lugar, o que eles fazem? Eles proclamam um jejum. O jejum é geral. Quando a notícia chega nos ouvidos do rei, o rei manda colocar o zoológico em jejum. Ele manda vestir pano de saco nas vacas. Imagina os animais, todos vestidos com pano de saco, cobertos de cinza e jejuando. É interessante, né? O peixe obedece. O mar obedece, a tempestade obedece, as vacas fazem jejum. O único desobediente em todo esse livro é o profeta. Que coisa estranha. E os animais estão jejuando. Eles levam a mensagem tão a sério que eles ficam comovidos, quebrantados, contristados. Eles perdem o apetite. Poxa, 40 dias. Imagina você receber a notícia de que você tem apenas 40 dias. Você recebe o diagnóstico, você recebe o boletim médico e o médico te dá uma previsão. 40 dias é o tempo esperado para que a sua vida acabe. Como você agiria? Festa? Tem pessoas loucas que fazem festa.
Tem pessoas loucas que decidem aproveitar, fazer tudo que não deu tempo delas fazer. Ah, vou embora mesmo? O que os ninivitas fazem? Jejum. Eles perdem o apetite, tristeza, quebrantamento. Eles proclamam um jejum geral. O texto também vai dizer que eles se converteram dos seus maus caminhos. Olha o versículo de número 8, na parte final. Então clamaram fortemente a Deus e se converterão. É uma ordem do rei. Se convertam. Cada um dos seus maus caminhos. Se a cidade está sendo condenada por ser violenta, o que o texto diz? Para que eles se convertessem da violência nas suas mãos. Se arrependam. Vocês conhecem os seus pecados. E os seus pecados são esse, esse e esse. Se arrependam. Se convertam dos seus maus caminhos. O rei da cidade tira os seus trajes reais, coloca pano de saco e ele convoca as pessoas para um abandono do pecado. Se o Deus de Israel tem odiado a nossa violência, então nós vamos abandoná-la. Nós vamos deixar essas coisas que Deus detesta. Vamos abandonar o estilo de vida pecaminoso. Em quarto lugar, veja o versículo 9. Olha a pergunta que eles fazem. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Nota a palavra talvez. Nota a palavra quem sabe. Eles tinham certeza de que Deus mudaria sua sentença? Eles não tinham certeza. Mas eles reconhecem que se Deus não mudar sua sentença, Ele é justo? Reconhecem. Estes homens não estão pressionando Deus. Ouça bem isso. Eles não estão usando o jejum como uma ferramenta de chantagem. Eles não estão colocando Deus na parede e querendo obrigar Deus e querendo dizer para Deus o que Deus tem que fazer. Eles estão fazendo o seu papel. Olha, o Senhor nos chamou ao arrependimento, então nós vamos nos arrepender. Quem sabe, talvez, Ele tenha misericórdia de nós. Quem sabe? Eles se lembram de Sodoma e Gomorra, talvez. Uma cidade que foi subvertida, destruída pelo fogo e por enxofre. Ninguém sobrou, exceto Ló e a sua família. Eles sabem da ira e do poder de Deus. É por isso que nós cantamos: Senhor, eu me achego a Ti. A Tua ira santa eu mereci. Ó, dá-me alívio mesmo aqui. Aceita um pecador. É um pedido de alguém que está em necessidade. Não de alguém que tem condições de dizer para Deus o que ele deve fazer ou não. Não é de alguém que está negociando os termos com Deus. Não tem ninguém negociando termos com Deus aqui. Eles estão apenas implorando para Deus salvá-los. Irmãos, não há nenhuma dúvida. Nós estamos lendo um relato de um avivamento. É um avivamento. Isso que acontece com os ninivitas. Há uma conversão geral. São milhares de pessoas em um dia. Um único dia. São mais convertidos do que a gente vê em Atos, na primeira pregação de Pedro, que é um baita sermão. São milhares de pessoas se arrependendo, uma conversão geral, uma mudança extraordinária, um arrependimento convincente. Eles estão sendo mudados, transformados. Eles estão sendo visitados por um avivamento. Na história da igreja, há relatos semelhantes.
O avivamento do país de Gales, em 1904 a 1905, provocou o fechamento de bordéis e bares. Há relatos que dizem que colocaram placas na porta dos bares, dizendo: não vendemos mais bebidas alcoólicas aqui porque um pregador nos falou. Porque Deus nos visitou. Bordéis fechados. Casas noturnas extintas por causa da conversão e da pregação. Sob o ministério de Richard Baxter, na Inglaterra, disse que não havia nenhuma rua da cidade em que não se ouvia os louvores nas casas das pessoas. Uma conversão geral. Um trabalho extraordinário do Espírito Santo. Olha que interessante, em 1910, aconteceu um avivamento na Coreia do Norte. Esse avivamento ele é apelidado de o Pentecoste da Coreia do Norte. Esse avivamento aconteceu na igreja presbiteriana da Coreia do Norte. E esse avivamento fez com que os coreanos se reconciliassem com os japoneses. O Japão dominava a Coreia do Norte. Anos de inimizade. E aqueles que eram alcançados pela pregação decidiam perdoar os seus opressores, decidiam fazer as pazes com os japoneses. E aquilo traz uma profunda transformação social. Irmãos, é exatamente isso que marca um avivamento. Um avivamento, ele é assim. Ele é uma resposta verdadeira à pregação. Que resposta é essa? Arrependimento, confissão de pecados, jejum, clamor, oração, mudança convincente, mudança verdadeira. Onde há um verdadeiro avivamento, cresce um senso do pecado. Aquelas coisas que você fazia tranquilamente, você então toma consciência do pecado que é e você pranteia, chora, sente, porque há um senso do pecado, da necessidade de arrependimento e cresce a palavra de Deus naquele lugar onde o avivamento chega. A palavra de Deus é crida, ela é valorizada, ela é respeitada. O que é que nós temos hoje? O que é que são os avivamentos de hoje? Se é que pode se chamar assim. Avivamento hoje se confunde com a personalidade do pregador. O fulano de tal. Nossa, o herói da fé. Nossa, aquele pregador. Nossa, mas ele tem uma unção. O que quer que signifique isso? Ter unção? Uma coisa secreta que só alguns têm e os outros não. Que unção que é essa? Que avivamento que é esse? Que gira em torno da pessoa do pregador. Música, show, danças e essa unção. Isso não é avivamento. Porque avivamento é caracterizado por uma mudança convincente, por reconciliação, por arrependimento, por mudança social, por transformação, confissão de pecados. Como que você pode saber se o seu arrependimento é verdadeiro, então? Como que você pode saber se você, de fato, tem dado crédito à palavra de Deus? Se você, como os ninivitas, tem acreditado nessa mensagem? Como que a gente sabe? Como que você toma consciência disso? Qual é o nível de transformação ocorrido na sua vida? Qual é o nível de mudança? Você abandonou a violência nas suas palavras? Abandonou o seu estilo dominador? Cáustico, irritadiço, violento. Rixas antigas foram abandonadas. Inimizades lá do Arco da Velha, você resolveu. A depravação moral foi abandonada. A vingança e o ódio foram esquecidos. É isso que vai mostrar o quanto você tem dado crédito à palavra de Deus e o quanto você tem se arrependido. Ao olhar para o cenário brasileiro, nós podemos dizer, irmãos, que estamos assistindo um avivamento? Uma obra genuína da graça de Deus, como tem sido propagado e anunciado por aí? Há um pregador famoso nas redes sociais. Ele é a pessoa que tem mais seguidores. É o pregador que tem mais seguidores, talvez, no mundo.
E ele acabou de se comparar com Billy Graham. E diz que ele é igual, ele está tentando se comparar com Billy Graham e tentando se vender como um grande evangelista e um avivalista, mas olha para as conversões que têm acontecido debaixo do seu ministério. Será que tem arrependimento, reconciliação, as pessoas pagando as suas dívidas, devolvendo o que roubaram, reparando as suas falhas? Vejam quando Jacó se arrepende, o que ele busca? Reconciliação com seu irmão Esaú. É isso que vai mostrar a profundidade da sua conversão. E é isso que está acontecendo com esses ninivitas. Um povo que não era povo. Um povo que não fazia parte da aliança. Deus estende a misericórdia para eles. Deus estende a sua mão para eles. Os indicadores sociais mostram que nós temos no Brasil uma igreja militante. Irmãos, o fato da semana é um escândalo envolvendo um pastor. Um dos assuntos mais comentados no Twitter é o inquérito aberto contra um pastor. Por pregar o evangelho? Não. Por trazer prejuízo para os vendedores de ídolos? Prejuízo para as empresas de bebidas alcoólicas? Prejuízo para os bordéis? Porque está pregando e as pessoas estão se convertendo e abandonando seus pecados? Não. Está num inquérito, tendo a sua vida exposta pelo pecado. Irmãos, esse capítulo também mostra a soberania de Deus na salvação. Olha isso. Que coisa maravilhosa. O pregador deficiente. A pregação limitada. Há uma diferença de línguas. Há uma diferença de cultura. A falta de interesse no profeta. O profeta não quer que a mensagem funcione. A maldade do povo. O povo era mau e violento. Nada disso foi um obstáculo para o propósito de Deus. Nada disso impediu o Espírito Santo de ser derramado sobre esses corações e de transformá-los. Por quê? Para nos ensinar que somente a Deus pertence a salvação. Para nos ensinar que somente Deus deve receber toda a glória. Irmãos, nós devemos orar. Nós devemos nos esforçar em aprender a teologia. Nós devemos nos esforçar em pregar o evangelho com zelo, com fervor, com paixão. Nós devemos sim jejuar, mas nós devemos saber, irmãos, que tudo está nas mãos de Deus. E que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Se desejamos um avivamento, não há nenhuma técnica, não há nada do ponto de vista carnal que nós possamos fazer para produzir um avivamento. Não adianta contratar um pregador carismático, não vai funcionar, porque nós dependemos de Deus exercer a sua misericórdia. Você quer um avivamento? Então façamos como os ninivitas. Vamos hoje mesmo apregoar um jejum, nos vestir com panos de saco e aguardar pela misericórdia de Deus. Talvez Ele nos visite. Qual é o resultado? Versículo 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Jeremias, capítulo 18. Corre lá, rapidinho. Jeremias 18. Versículo 7. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação
se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer. Por que Deus muda de ideia? Porque Ele prometeu. Ele disse, no momento em que eu ameaçar uma nação, no momento em que eu chamar um país ao arrependimento e dizer, eu vou destruir esse país, eu vou arrancá-lo, eu vou destruí-lo completamente porque eles são maus. Se eles se arrependerem, ou seja, voltarem atrás daquela maldade que eu os acusei, veja, não é um arrependimento genérico, ai Senhor, perdoa-me os meus pecados. Não, é aquele pecado específico do qual veio a acusação. Se ele se arrepender do seu mau caminho, eu mudarei de ideia quanto ao mal que lhe havia prometido fazer. O arrependimento, o nosso arrependimento muda a nossa situação diante de Deus. E Deus, em resposta, muda o seu procedimento e desiste de nos punir. Olha que coisa maravilhosa, que coisa profunda. Deus não tem te alertado? Toda semana você ouve a pregação e você é ameaçado pelas chamas do inferno. E você vê as pessoas morrendo ao nosso redor. E você vê as coisas caminhando para o fim. E você sabe que é verdade. Que a sua vida está por um fio. Que há um passo entre nós e a morte. E se você se arrependesse, hein? E se você abandonasse esse mau procedimento do seu coração? Qual é a promessa? O Senhor é perdoador, como nós lemos no nosso catecismo. O arrependimento é a resposta correta do coração à pregação do Evangelho. O arrependimento é a resposta correta do coração quando você ouve o Evangelho. O que faremos então? Arrependam-se dos seus pecados e creiam em Cristo para a salvação das suas almas. Você crê? Se você crê, você vai se arrepender. Não adianta dizer que tem fé. Não adianta dizer que dá crédito. Se esse crédito, se essa fé, se essa confiança não é acompanhada da obra do arrependimento, digamos assim. Porque a fé se prova pelas obras, como diz Tiago. E como que nós sabemos que cremos na mensagem? Pela mudança. Pela conversão, pela transformação que Deus opera nos nossos corações. De maneira que aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que era adúltero, não é mais. Aquele que era um mentiroso contumaz, não é mais. Agora caminha em santidade progressiva, crescendo até a estatura de Cristo. A esperança para nós. Eu creio que Deus pode nos visitar com um avivamento. Eu creio que Deus pode fazer isso na nossa cidade. Se Ele fez numa cidade de 600 mil habitantes, por que Ele não faria aqui? O que impede Deus? O que nos separa dele? São apenas os nossos pecados. Há esperança para qualquer pecador, por mais violento que seja. Se ele vem a Deus em arrependimento e humilde, Deus o recebe. E ele não será mais condenado. Amém? Para encerrarmos, eu quero te alertar mais uma vez. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus. Não endureça o seu coração. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 11. Versículo 29. Visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa.
Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Irmãos, se nós não nos arrependermos, no dia do juízo, quem vai nos exortar não é o Senhor Jesus. Quem vai nos envergonhar não é Elias, o profeta. Se nós não nos arrependemos, quem vai nos envergonhar não é Moisés. São os ninivitas. Porque eles vão se levantar e dizer o seguinte: nós, com uma pregação de 6 palavras, de um profeta mal-humorado e mal cheiroso, nos convertemos. E vocês tinham um profeta maior do que Jonas e não se arrependeram. De quem é maior o pecado? Nosso, se não nos arrependermos. Irmãos, ouça novamente. Deus ainda dá segundas chances. Se Ele tem te dado uma nova chance, agarre, aproveite, se arrependa dos seus pecados e entre imediatamente em aliança com Ele. Entre imediatamente em concerto com Deus. Aproveita o tempo da graça. É hoje e agora. Cristo nos chama. O arrependimento é visível. É caracterizado pela confissão, pela tristeza, pela mudança, pelas novas atitudes. Somos novas pessoas quando nos arrependemos e sabemos que essa é uma operação soberana que vem de Deus. E se vem de Deus, há esperança para o pior dos pecadores. Você se acha o pior aqui nessa manhã? Você se acha uma pessoa sem esperança porque você foi até os últimos limites do que é fazer contra a vontade de Deus? Não importa. Paulo diz em 1 Timóteo, há esperança, porque eu fui alcançado pela misericórdia. Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se você é como Paulo, o principal dos pecadores, há esperança. Agarre a chance que está diante de você, porque o juízo pode ser revogado mediante o seu arrependimento. É essa lição que nós aprendemos então no capítulo 3 de Jonas. Que o Senhor nos visite com avivamento, que o Senhor opere essa graça no nosso coração, que Ele nos torne uma igreja que se ama. Sabe o que caracteriza? Irmãos, os relatos de avivamento, a gente está acostumado com essa coisa de que tal igreja está vivendo um avivamento, o Espírito Santo desceu sobre aquela igreja e tal, e aí a gente pensa logo em canções que não acabam nunca mais, e reuniões de oração longas, e pessoas que caem e que se debuxam debaixo da unção do Espírito Santo. Isso não é avivamento. Os avivamentos que nós temos notícia ao longo da história, as pessoas faziam fila ao longo de todo o salão para confessar os seus pecados publicamente. Os puritanos, eles vinham à frente para dizer, antes da ceia do Senhor, eu gostaria de confessar antes de tudo os meus pecados, porque eu tenho quebrado o dia do Senhor. Eu gostaria de confessar antes de tudo os meus pecados, porque eu não tenho orado. Eu gostaria de confessar os meus pecados, porque eu não li a Bíblia essa semana como eu deveria. As pessoas se encontrando para se reconciliar umas com as outras. Colocar uma pedra sobre as rixas, esquecer as intrigas, acabar com as divisões. É isso que caracteriza um avivamento. Augusto Nicodemos mesmo, ele conta que uma vez ele foi pregar numa igreja e deu tudo errado. Eu acho que ele perdeu o esboço, ele não dormiu bem e foi uma tragédia. E ele chegou no púlpito e começou a pregar sem um esboço, uma mensagem que estava pronta e que ele se lembrava. Ele começa a pregar e de repente a mensagem dele foi interrompida. Porque as pessoas não paravam de chorar e elas fizeram uma fila
para confessar os pecados e pedir perdão ao pastor. E aí vem a pessoa, pega no microfone, irmã fulana de tal, eu queria te pedir perdão, porque eu fiz isso e isso, eu falei isso contra você. Você acha que a irmã ficava revoltada? Não, deixa eu me levantar, porque eu também preciso seguir o seu exemplo e tenho que pedir perdão para o fulano de tal. E assim foi. O culto não acabava, porque o arrependimento tomou conta dos corações. É essa a resposta à verdadeira pregação. São lágrimas. É o dom das lágrimas. Está todo mundo em busca de dons. Ninguém quer o dom das lágrimas. É o dom das lágrimas. Do pranto, da tristeza, da angústia pelo pecado. E a esperança de que Deus cumprirá suas promessas de perdão para os arrependidos.